ditadura militar se desmanchava a olhos vistos. Aquele mar de pessoas seguindo pelas ruas do centro de São Paulo, o Vale do Anhangabaú repleto, lotado, e nós acreditávamos que a partir da eleição direta para presidente da República, nós estabeleceríamos um regime de fato democrático. E aquele foi o impulso mais direto, mais forte da minha vida para que eu me dedicasse a estudar e a tentar compreender o Brasil. Palco do grande comício das Diretas Já, em 1984, e atualmente em obras, o Vale do Anhangabaú já passou por muitas mudanças. Seu primeiro projeto consistiu em um parque público, que foi entregue pelo prefeito Washington Luiz, em 1917. Mas essa história começou antes dele, como parte do processo de embelezamento de São Paulo. Até 1870, 1875, São Paulo era uma cidade absolutamente rural. O que houve foi a urbanização da cidade. A Rua Direita, São Bento, Líbero Badaró, etc, etc. Aquilo ali era um conjunto de chácaras, chama Viaduto do Chá, porque embaixo tinha uma chácara grande, um sítio grande, que produzia chá na beira do riozinho, do córrego. Pessoas lavavam roupa ali, enfim. O Teatro Alavanca dá o tom para uma operação urbana que muda a cara de São Paulo de fato. Era preciso retirar uma série de casebres que marcavam essa várzea, que estavam encurtiçados, muitos prostíbulos ali. Foi feito todo um processo de desapropriação. O projeto para o Parque do Anhangabaú gerou muita discussão e só foi aprovado em 1911, ano da inauguração do Teatro Municipal. Para resolver os impasses da época, foi necessário chamar o paisagista francês Joseph-Antoine Bouvard. Quando o prefeito Washington Luiz assumiu em 1914, mesmo com as dificuldades econômicas decorrentes da Primeira Guerra Mundial, as obras prosseguiram. O projeto do Bouvard implicava no alargamento da rua de Líbero Badaró, de 7 metros para 18 metros. A discussão toda naquela época era deixar a Líbero só com uma das fachadas, totalmente voltada para o parque. Essa era a proposta da prefeitura, do Vitor Freire, infelizmente não realizada. O projeto do Conde de Prats, ele vai seduzir o Samuel das Neves a desenhar isso de última hora, publicar no jornal Estado de São Paulo e passar na frente da prefeitura dizendo, não, nós temos uma segunda alternativa, porque ele era o dono da terra, era fazer, construções dos dois lados da rua. E a conciliação do Bouvard consistiu em fazer com que esse outro lado da rua, então, se mantivesse, mas recortado de tanto em tanto e de forma que os edifícios tivessem uma fachada voltada para o parque. Se tornou a porta de entrada da cidade, a parte mais elegante da cidade, que até o Prestes Maia, mas com o Prestes Maia também, embora o Prestes Maia tenha rasgado uma avenida em pleno parque. Passa, em nome de um urbanismo rodoviarista, a imperar uma outra funcionalidade para essa área, de ser o grande entroncamento do sistema Y. Vinha da Tiradentes, lá da Ponte das Bandeiras, Prestes Maia, ela se abre em duas, que é a 9 de julho e a 23, e corta a cidade fora a fora. Do ponto de vista funcional rodoviarista, excelente, até hoje se rasga a cidade fora a fora. Mas do ponto de vista paisagístico, rompeu com um cartão postal. Eu me lembro que antigamente lá havia pontos de ônibus. E quando eu namorava a Ruth, eu estudava na faculdade de filosofia, íamos a pé até o Vale do Anhangabaú e eu ficava com ela, tinha uma fila até chegar ao ônibus. Politicamente, o Vale foi muito importante. Eu me recordo do grande comício das Diretas Já, foi no Vale, eu até falei nesse comício. No começo havia medo, será que dá para encher tanta gente? Pois não é que encheu? Mais de 1 milhão e meio de pessoas. Criar um movimento político popular de modo a forçar o Congresso Nacional a aprovar a emenda Dante de Oliveira, que traria a eleição direta já na sequência. Havia uma crise econômica muito séria, recessão, desemprego, inflação altíssima, e o regime havia perdido a sua popularidade. Eu era um garoto, ia fazer 19 anos, as manifestações naquela dimensão, o país nunca tinha visto e eu, naturalmente, nunca tinha visto ainda, e foi encantador. E estavam presentes pessoas como o Sobral Pinto, Ulisses Guimarães, o governador André Franco Montoro,
Luiz Inácio Lula da Silva, Dante de Oliveira, que era o deputado federal, que havia apresentado a proposta de emenda, Leonel Brizola, que era uma das principais lideranças políticas da época, enfim, e vieram também artistas, cantores, Geraldo Vandré, Fafá de Belém, Milton Nascimento, Chico Buarque e tantos outros. Infelizmente, a emenda não foi aprovada pelo Congresso Nacional, o regime militar ainda tinha força, tinha expressão dentro do Congresso Nacional. Houve uma frustração muito grande e a partir dali se começou todo um processo de construção de uma candidatura, mesmo que fosse indireta, que acabou sendo a candidatura de Tancredo Neves, para pôr fim ao ciclo militar. Isso de fato aconteceu. Pelo colégio eleitoral, Tancredo Neves foi eleito. Infelizmente não chegou a tomar posse, mas de algum modo nós tivemos um governo civil, que foi o governo de José Sarney. Convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, a Assembleia definiu eleições marcadas para 1989. E eu coloco esta campanha pelas diretas já, este comício, como um exemplo formidável, fantástico daquilo que é a campanha por um anseio tão forte da população brasileira, que é a volta da democracia depois de mais de 20 anos de ditadura militar. A configuração do Anhangabaú de 1984 não é a mesma que conhecemos hoje, tampouco a que ainda vamos conhecer. Isto porque o projeto atual é de 1992, mas a gestão do prefeito Bruno Covas está reformando mais uma vez o local. O Anhangabaú foi, ao longo desse período, sendo espaço para os carros, inclusive com o próprio túnel que se construiu embaixo dele. Foi só em 1992, com o projeto atual, que se colocou todos os carros para embaixo do túnel e ele voltou a ser uma grande laje em cima desse grande túnel, com um espaço que ele é hoje, um espaço de passagem. O projeto, concebido pelo dinamarquês Jan Gehl, é um projeto para resgatar o Anhangabaú como local de permanência. É um arquiteto que tem como suas principais características ter a cidade para as pessoas, para a mobilidade urbana através da bicicleta, a retomada e a reconquista da cidade para as pessoas. Ele reconsidera a questão da água através das fontes que nós teremos e ele também garante essa grande vocação que o Anhangabaú tem, lembrando a Direta Já, lembrando a virada cultural, lembrando os grandes eventos que aqui temos, como um grande espaço de eventos e shows aqui para o centro da cidade de São Paulo.